Amém. Quando você recebe uma palavra de Deus, ela traz dentro de si todo o programa daquilo que você vai se tornar. Ouvir Deus não é simplesmente escutar uma voz, é receber um programa de mudança. Ouvir Deus não é apenas ouvir uma voz, é receber todo um programa de mudança. Porque a palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. O que é uma semente a não ser uma árvore embutida dentro dela, com tudo que ela será? Uma semente é uma árvore embutida, com tudo que ela será. Então, quando Deus te dá uma palavra, Ele embute em você tudo que você será naquela palavra. Por isso o Senhor te diz: o que eu falo contigo, não negocie com ninguém. Pessoas não vão te entender porque você está sendo transformado na palavra que você creu. Pessoas vão te perseguir porque você está sendo transformado na palavra que você creu. A palavra comunicou para você uma natureza que não é sua, é de Deus. E você está se tornando como Ele. É como se você recebesse a vida de uma águia dentro de você, e fosse possível a vida dessa águia se desenvolver. Se isso não parar, você ia se tornar uma águia. O problema é que lá em Hebreus capítulo 3, capítulo 4, por 3 vezes, diz assim a palavra, hoje. Hebreus capítulo 4 e o capítulo 3, capítulo 4. 3 vezes ali está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, qual é o problema do desenvolvimento da fé? Porque fé não é uma teoria, fé é uma prática. Não é acreditar que Jesus levou minhas doenças, é viver a saúde divina. Não é acreditar que Ele se fez pobre para me enriquecer, é viver na prosperidade. Eu sinto, irmãos, um tempo de prosperidade sobre esse lugar. Eu sinto que nesses dias portas vão se abrir para você e você vai se assustar. Nós estamos debaixo de um manto de prosperidade. Nós estamos debaixo de um manto. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, o que é prosperidade? Só um parêntese. Prosperidade não tem nada a ver com o que a sua mente equaciona. Por exemplo, eu prosperei, estou de BMW. Talvez sim, talvez não. Talvez Deus está te levantando como um grande empresário do reino. Você vai precisar de uma BMW como testemunho. Mas talvez a sua prosperidade não é para comprar uma BMW, é para investir na África. Então, prosperidade é a condição que você tem de liberar o que Deus te dá para o propósito. Levanta a sua mão e fala: prosperidade, mais forte, prosperidade é a condição que Deus me dá de liberar o que eu recebo para o propósito. Então, Deus sabe que o que Ele colocar na minha mão, eu vou derramar no propósito. Pastor, mas eu tenho um sonho de morar no Alphaville. Isso não é errado. Pastor, eu tenho um sonho de vestir roupas boas, de andar num carro bom. Isso não é errado. Mas isso você não busca, isso te é acrescentado. Jeremias disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque você colocou o meu reino em primeiro lugar. Eu estou olhando para o seu coração, eu estou vendo uma casa no Alphaville.
Eu estou olhando no seu coração, eu estou vendo um salário de 30 mil reais. 30 mil reais. Então, Deus se responsabiliza pelo seu coração, enquanto você se responsabiliza pelo propósito. Diga para o irmão que está ao seu lado, seja filho de um propósito. Querido, quando você é filho de um propósito, todas as circunstâncias ganham. Ouça isso. Quando você é filho de um propósito, ouça isso. Todas as circunstâncias ganham a nota. Estou falando de nota musical. As circunstâncias são uma música para a nossa vida. As circunstâncias não vêm para te derrotar, elas vêm para te fazer dançar. Porque antes de você entrar na circunstância, você já é mais do que vencedor. Antes de passar pelo problema, você já prevaleceu. Então Deus toca nas circunstâncias e você dança. Porque dançar depois é fácil, irmãos. Dançar quando o caroço some, dançar quando o diagnóstico muda, dançar quando o dinheiro está na conta, dançar quando a mulher não está mais com o bico lá na esquina, dançar quando o marido se converte. Dançar depois você dança. Agora a fé dança antes, durante e depois. A fé dança antes, durante e depois. Crer é festejar. Crer é celebrar. Crer significa o que Deus falou é. E eu vou celebrar antes de ver. Através do meu louvor, da minha adoração. Eu vou agradecer, porque se Deus falou, já aconteceu. Se Deus falou, já é passado. Eclesiastes diz: tudo que é, já foi. Eclesiastes. E tudo que será, também já foi. Eclesiastes capítulo 4. Tudo que é, já é passado. E tudo que será. Aí ele explica por quê. Porque Deus plantou a eternidade no coração do homem. Levanta a sua mão e diga comigo. Pelo fato de eu ter eternidade no meu coração, quando eu ouço Deus, já é. A sua luta não é para Deus fazer, a sua luta é para que você acredite que Ele já fez. A sua batalha não é para mudar o problema, a sua batalha é mudar a mente. Quando você enfrenta um problema com a mente natural, você vê o problema a ser resolvido. Quando você enfrenta o problema com a mente do espírito, você enfrenta o problema resolvido. E quando você enxerga o pronto, o feito, o consumado, você tem uma linguagem de fé. Você tem um comportamento de fé. E na medida que você vai agindo na fé, porque você sabe, aquela palavra, ela vai te ungindo, ela vai te untando. Já viu quando você vai untar uma forma para colocar o bolo? Você unta a forma. Quando você crê, Deus está untando você assim, ó. Deus está impregnando você. Você ganha o cheiro daquela palavra. Você ganha a unção daquela palavra. Você ganha o momento daquela palavra. O que é o momento daquela palavra? É o momento que ela foi escrita, em que o escritor estava debaixo de uma unção. Quando Paulo escreveu Filipenses, ele estava preso numa cadeia, lá na masmorra, com a mão para cima, dentro da fossa da prisão. Mas porque Paulo era cidadão romano, ele podia escrever. E é a carta que mais fala de alegria na Bíblia.
É em Filipenses que Paulo diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. É em Filipenses que ele diz assim: alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é que alguém está numa condição daquela e vem me ensinar sobre alegria? Porque a alegria não vem da circunstância, a alegria é fruto do Espírito. Quando você fica bem circunstancialmente, você revela a sua infância. Quando você fica bem pela fé, você revela a sua maturidade. Vou repetir. Quando você fica bem pela circunstância, você revela a sua meninice. Você precisa ver para acreditar. Mas quando você fica bem porque você crê, você amadureceu. Você não é chamado mais de servo, você é chamado de amigo. Abraão é o pai e foi chamado amigo de Deus. Abraão é o pai da fé. E você é pai do quê, irmão? Você é pai de uma empresa falida? Você é pai de uma igreja derrotada? Você é pai de uma família destruída? O que você gera? Você é pai de um ministério de louvor que não toca o trono? Você é pai de um emprego que não vai para frente, que nunca prospera, nada muda? De que você é pai? Que alguma coisa você está gerando com o que você faz. Aí o Senhor veio sobre Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te fazer pai de nações. Abraão tinha 75 anos de idade, Sara era estéril. Deus fala para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Para onde que eu vou, Senhor? Vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz em a Bíblia diz em Hebreus que Abraão saiu pela fé, sem saber para onde ia, para possuir uma terra que deveria receber por herança. Meu irmão, você sempre está saindo para uma terra que é sua em Cristo Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu estou sempre de saída. Fala para o teu irmão assim: tchau. Tchau. Isso é tão forte. Vocês vão gostar de ouvir essa. Isso é tão forte que Hebreus diz: nós não temos aqui cidade permanente. Eu vou passar o resto da minha vida em Goiânia. Não sei, irmão. Semana que vem Deus me mandar ir para São Paulo, eu vou. Mas São Paulo, aquela loucura. Se ele falar, eu vou. Se ele falar, eu vou para Paris também. Se ele falar, eu vou para o meio dos índios. Importante não é fazer o que dá na telha, é fazer o que o Espírito me diz. O importante não é fazer o que me dá na telha, é fazer o que o Espírito me diz. Porque presta atenção, levanta a sua mão e fala assim: o desenvolvimento da fé é a minha transformação na imagem da palavra. Um pouco mais forte. Na medida que eu exerço fé, agindo sem ver e sem sentir, louvando e agradecendo a Deus, aquela realidade vai aparecendo na minha vida. E ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele fizer prosperará. Aleluia! Tudo que ele fizer prosperará. Não é o seu negócio que é bom, é você que é próspero. Abriu uma porta maravilhosa para mim. Não, querido,
A porta é você. Levantai, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. A porta que tem que abrir é você. Por que as portas nunca se fecham para mim? Nunca, irmãos. Porque não se fecham aqui dentro. Eu não cuido das portas externas, eu cuido das portas do meu coração. Não perco tempo tentando salvar a arca quando os bois tropeçam. Da arca cuida Deus. É porque nós temos que fazer na igreja. Cara, a igreja, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. O pastor que não faz nada já ajuda o Espírito Santo. A igreja, ela tem uma vida própria. A igreja tem um organismo próprio. Deixa a igreja que ela vai. Agora cuida da sua fé. Pastor, como eu cuido da minha fé? Cuidando do seu sacerdócio. Cuidando do seu relacionamento com Deus. Colocando as práticas espirituais, oração em línguas, meditação na palavra, jejum, louvor, adoração, a confissão da palavra. Cuide do seu coração. Eu sei o que é ter uma multidão com as costas viradas para mim. Não estou falando de um nem dois, eu estou falando de uma multidão. E de repente eu observo que as portas estão abertas. O dinheiro cai na minha cabeça. Eu chego lá no final, onde é Mato Grosso, Paranatinga, no Ministério Ouvir e Crer, que eu nunca fui, que ando comigo desde Metusalém, e encontro talvez a igreja mais modelo do ministério. E eles me amam e derramam amor do meu coração e passaram um vídeo da minha história. Deus não me levou lá em Paranatinga para dar, Deus me levou para Paranatinga para receber. Deus fez cafuné em mim, irmãos. E a hora que você precisa de cafuné, a hora que você precisa de uma massaginha. De vez em quando você se assusta. Jesus está atrás de você assim, ó, fazendo uma massaginha. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana, aguarde uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Como é que você sabe? Porque eu estou profetizando. E você não precisa nem crer, porque eu creio por você. Surpresas estão chegando na sua vida. Porque você se comprometeu com a fé. E ao se comprometer com a fé, você passou a andar no Espírito. Porque Deus não abençoa maus e bons? Deus não faz chover sobre maus e bons? Por que você encontra alguém bom sendo abençoado? Aí você encontra um cara mau sendo abençoado. Porque os parâmetros de Deus não são os nossos parâmetros. A maneira como Deus julga é diferente da sua. Eu julgo o seu comportamento, Deus julga o seu coração. Eu julgo o que você faz, Deus julga a sua motivação. Deus julga o seu desígnio. Deus não está muito preocupado com o que você está fazendo. Deus quer saber por que você está fazendo. Qual é a motivação?
Por isso que nós temos que nos aquietar, porque a única coisa que sara a nossa motivação é caminharmos numa palavra. Repita isso comigo. A única coisa que sara os meus desígnios é aprender a viver por fé. Diga mais forte: se eu estou numa palavra, eu estou aprovado. Se eu estou na ideia da minha cabeça, mesmo que eu tenha sucesso, eu sou uma derrota. O céu não aprova quem tem sucesso, o céu aprova quem crê. Eu quase que diria, e eu vou dizer como uma força de expressão, para que você pegue o espírito da coisa. Deus não está nem aí se você está ganhando ou perdendo. Deus quer saber se você não está desistindo. Deus não está muito preocupado se você está apanhando ou batendo. Deus quer saber se por dentro tem uma fé inabalável. Porque as coisas passam, meu irmão. As coisas passam. Isso que você está vivendo agora vai passar. Eu estou no monte, amanhã você vai estar no vale. Eu estou no vale, amanhã você vai estar no monte. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é qualquer vale não, é da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por que a vara e o cajado consolam? Lembra de Moisés, joga essa vara no chão, ela virou cobra, e a Bíblia diz que Moisés fugia. Aí Deus falou assim: para de fugir, Moisés. Por que você está fugindo? O que você tem que enfrentar. Por que você está fugindo do que você já venceu? Seu nome não é fuga, seu nome é enfrentamento. Não é o diabo que te resiste, é você que resiste o diabo. Ultimamente o diabo anda me resistindo. Para com isso, irmão. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá. Ele fugirá. Eu não fujo, o diabo é que foge. Dá glória a Deus, irmão. Eu vejo o espírito da fé sendo derramado aqui hoje. Eu vejo o espírito criacional de Deus sendo derramado aqui hoje. Deus manda te dizer: eu não preciso de nada que você tenha para fazer, a não ser sua confiança, porque a minha matéria-prima é o nada mesmo. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Eu olho para o paralítico e digo para ele: levanta e anda. Eu olho para o cego e digo: vai lá e se lava. Eu olho para o surdo e digo: ouça. Agora, quando nós enfrentamos um enrijecimento, você já viu uma pessoa quando ela morre, depois de algumas horas? A hora que ela morre não, mas depois de algumas horas ela vai enrijecendo. E aí você coloca a mão, você tem que montar o corpo, porque ele é todo rígido, ele perde a mobilidade. Então isso que o Espírito Santo está falando. Quando você ouvir a voz, não se enrijeça, se adeque. O problema é que, sabe por que Deus não fala mais com a gente? Porque a gente vai enrijecer, é muito para nós. Ele falou para os discípulos: eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vocês não vão suportar. Vocês vão achar que eu estou desviado.
Houve um dia que Jesus trouxe uma pregação tão louca que todo mundo foi embora. Irmãos, literalmente o povo começou a levantar e ir embora numa mensagem de Cristo. Porque ele estava dizendo: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Agora imagina um homem espiritual falando isso para um homem natural. Eles estavam interpretando literal o que ele estava falando espiritualmente. Eles olharam para ele, agora ele pulou todos os corguinhos de fasto. Agora ele quer que nós comemos a carne dele e bebe o sangue. Não, não aguento. Você aguenta? Eu não. Levantaram, começaram a sair, e saiu um, dois, saiu todo mundo, só ficou os 12. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Virou para os 12 e perguntou assim: vocês não querem ir embora também, não? Eu vou te falar uma coisa: você não precisa de ninguém para cumprir o seu propósito. Ainda que Deus possa colocar uma multidão atrás de você. Você não precisa de ninguém para chegar lá. Eu não estou aqui pregando contra a comunhão, contra os dons, contra o congregar, contra o ter um pastor. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando que a sua jornada é única. Eu estou falando que o seu sacerdócio é único. Eu estou falando, cada um dará conta de si. Naquele dia, você vai ter um cara a cara com Jesus. E você não vai ter como escapar, não. Aquele dia com Jesus, você não vai dizer assim: é porque a mulher que tu me deste. Nem vai dizer assim: porque a serpente, ou você que é uma serpente, uma raça de víbora. Não vai dizer assim. Que quando Deus virou para a serpente, ela fez assim, né? Eu sinto o Espírito Santo falar assim: deixa eu fritar, deixa eu sacudir a aroeira, deixa eu sacudir a roseira, deixa eu cortar os cachos de uva que vão impedir os grandes frutos aparecerem. Deixa eu podar a árvore. Um bom agricultor, ele chega lá no parreiral com uma tesourinha, antes da colheita. Todos os cachinhos estão ali lindos. Sabe o que ele faz? Clau. Ele começa a cortar alguns cachos, para que a vida da videira assista os outros cachos e eles se tornem grandes frutos. Deixa eu te falar o que Deus está falando com você. Eu quero te podar. Não é para que você recue e perca essa guerra, é para que você vença essa guerra. Mas para você vencer essa guerra, você vai precisar de uma comida que você não tem. Você vai ter que comer umas uvas desse tamanho. Você vai ter que se alimentar de um nível de alimento diferenciado. Deixa eu te podar. Glória a Deus. Receba essa palavra. Pastor, mas não tem mais onde perder. Já perdi isso, perdi aquilo. Ultimamente, querido, deixa Deus fazer. Acredite na jornada. Seu problema é que você entende de igreja e não de jornada. Você entende de departamento. Você sabe cuidar do ministério infantil. Você sabe cuidar do louvor. Você sabe tocar bateria. Você sabe cuidar dos jovens. Mas não sabe cuidar do seu espírito. Se você cuidar do seu espírito, você não vai precisar de muita coisa. Você vai simplificar tudo. Você vai resumir as coisas. Você vai carregar pouco peso. Jesus falou assim para os discípulos: vocês vão de 2 a 2. É o seguinte: não é para levar alforge. Como assim, Senhor?
não é para levar cajado, vara. Mas Senhor, como é que eu vou me defender? Não é para levar dinheiro. Lê lá, irmão, Lucas capítulo 10, quando ele enviou 70. Ou seja, quando Deus te envia, Ele só te envia com a capacitação que vem do Espírito. Quando Deus te envia, Ele só te dá o que será Ele mesmo provendo. Porque Jesus foi irresponsável. Lá no final de Lucas, Jesus perguntou para os discípulos: lembra quando eu mandei vocês 2-2? Aí todo mundo lembra, Senhor? Porventura, faltou alguma coisa? A resposta deles foram: nada, disseram eles. Nós topamos aquela loucura e não faltou nada. Você acha que você vai investir sua vida numa palavra e você vai ser envergonhado? Você sabe quem está atrás dessa palavra que você está crendo, cara? O seu problema é que você não sabe. Você ouviu a palavra, mas não conhece o autor dela. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso. Paulo sabia, para guardar o meu depósito até aquele dia. O Espírito Santo diz para Paulo: cara, eu não vou mentir para você, o que te aguarda são cadeias e tribulações. Tem gente que quer ouvir do Espírito Santo, porque ele não vai falar, porque não é o que vai acontecer. Se o pau for quebrar na sua vida, Deus vai te falar: irmão, prepara que com você o negócio vai ser pancada. Prepara que você vai gemer. Mas fique tranquilo. Em cada combate, eu já coloquei a provisão. Em cada combate, eu já coloquei portas de livramento. Eu já fui na frente do inimigo. Quando o inimigo chegou, eu já tinha colocado a provisão. Diz o Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Você pode ter pego de surpresa, Deus não. Senhor, o exército dos assírios estão aí e eles vão acabar com a gente, nós estamos fritos, Eliseu. Eliseu: Senhor, abre os olhos dele. Você não precisa de vitória, você precisa abrir seus olhos. Você não precisa de vitória contra o exército dos assírios. Você só precisa que Deus abra seus olhos. Quando Eliseu falou assim: Senhor, mostra para ele o que eu estou vendo. O verdadeiro líder é aquele que consegue transmitir sua visão para o seu liderado. O verdadeiro líder é aquele que consegue transmitir o que ele vê para os seus seguidores. Chega uma hora que você também está vendo, cara. Por isso você não desiste. Por isso você não vira as costas. Por isso você não entra na vibe do Maria vai com as outras. Você tem uma fé, você tem uma unção, você está ligado no manto. Você não negocia mais a jornada. Chega um momento que a jornada se torna inegociável. Aí o discípulo de Eliseu pensou: nossa, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Deus desceu e falou assim: só que é o seguinte, essa noite eu vou mandar, vocês viram aí carros de fogo, anjo, cavalos de fogo, vocês viram, né? Vimos. Pois é, eu vou mandar só um anjo. Lê o texto.
Deus mandou um anjo. E um anjo acabou com o exército. Querido, presta atenção. A questão não é um anjo, ou 10 anjos, ou 1 milhão de anjos. A questão é o que Deus fala. A Bíblia diz que Deus transforma os seus ministros em labaredas de fogo. Vós que obedeceis às suas ordens. Quando você crê, você recebe o poder de dar o fruto. Diga comigo, quando eu creio, eu recebo o poder de dar o fruto. Quando eu creio, diga, quando eu creio, eu recebo o poder de conceber. As pessoas olham para você e percebem as suas circunstâncias, mas elas não conseguem ver a sua gravidez espiritual. As pessoas analisam o que você está passando, não quem você é por dentro. As pessoas te rotulam pelos padrões de sucesso de Babilônia. A igreja tem que estar lotada, tem que estar entrando tanto por mês. Eu tenho que ter um colegiado de presbíteros, e de apóstolos, e de profetas, e disso e de aquilo. Querido, não tem que ter nada, eu só tenho que andar no que Deus fala comigo. Agora, o que isso vai dar não é problema meu, é problema de Deus. Lá em Hebreus fala de alguns que pela fé andaram errantes pelos antros da terra. E Hebreus fala desses homens que andaram errantes pelos antros da terra, como homens dos quais o mundo não era digno. Eu estou aqui como um profeta hoje para te dizer: você é um homem que o mundo não é digno. Diga assim com a mão levantada: quem crê se pré-qualifica e é escolhido. Diga mais forte: não pelo dom, não pelo talento, não pelo carisma, não pelo dinheiro, não por nada, a não ser uma fé simples. Irmãos, eu quero no final da jornada ouvir assim do meu Senhor: cara, eu te dei tão pouco em relação a outros ministérios, eu derramei gotas em você, mas o que você fez com essas gotas, cara? Você fez um dilúvio. Me conta como é que foi. Porque tem gente que recebe um dilúvio de bênção, perde tudo. Aí tem uns que Deus dá gotas. Como é que você conseguiu chegar aqui com gotas? Você não teve um grande nome, você não foi famoso. Nem deu tempo de eu cumprir tudo que eu falei com você. Você só viveu 95 anos. Eu precisava de uns 300 anos para cumprir tudo. Mas o pouquinho que você pegou, cara, você fez uma bagunça no inferno. Aí isso me assusta com Deus, irmãos, porque Deus é o Deus das grandes coisas, mas Deus é o Deus das pequenas coisas. Deus é Deus que levantou Saul. Diz a Bíblia que quem olhava para Saul, ele se destacava diante de todo Israel, o homem mais belo de Israel.
Mas Deus também é o Deus que levanta Davizinho. E por final foi quem prevaleceu. Passou uma vida de luta, uma vida pré-trono, fugindo de Saul, uma vida pós-trono, em crise familiar. Aminon deita com Tamar, Absalão mata Aminon, foge de Jerusalém, o pai não aguenta de saudade, ele volta para Jerusalém, faz uma rebelião, derruba o pai do trono. Davi sai descalço, chorando de Jerusalém. Passa um tempo, eles voltam. Davi diz para Joabe: cuida de Absalão. Joabe vai lá e mata Absalão. Davi passa a noite chorando: Absalão, Absalão. Olha só, irmão, o cara que traiu ele, o cara que derrubou ele, o cara que esfaqueou ele estava lá de noite: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. O povo escutava os berros de Davi. Davi não estava preocupado com a vitória da guerra, Davi estava preocupado com o seu filho. Davi não estava alegre porque voltou para o trono. Quando ele viu lá o rapaz vindo para trazer notícia, a primeira pergunta que Davi fez não foi: vencemos? Não, ele perguntou: como vai o jovem Absalão? Eu não sei quantas facas você tem nas costas, mas muitos que colocaram essas facas aí vão voltar. E a sua alma vai dizer: agora deixa comigo. Não, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Então, a pior coisa que existe no processo da fé é um enrijecimento. Irmãos, o enrijecimento é tão sério, se você não tratar, você fica travado. Você quer fazer, mas não consegue. Vai endurecendo, endurecendo, porque a Bíblia diz assim: cuidado, para que você não negligencie uma boa consciência, porque alguns têm a sua consciência cauterizada, e por isso naufragaram na fé. Tem um nível de guerra que você tem que estar afinado. Não é naufragar na fé porque Deus pesou a mão. Naufragou na fé porque precisava de um nível de fé que não tinha, mas era para ter, porque a palavra foi enviada, a revelação veio, Deus falou, mas naquele momento eu estava enrijecido. Querido, eu declaro como profeta de Deus: nenhuma guerra vai te pegar enrijecido. As guerras nos encontrarão quebrantados, as guerras nos encontrarão humilhados sob a potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, olha para mim. A roda da vida gira. A roda da vida gira. Cuidado, que o que você precisa está com quem você não gosta. A roda da... Fala para o irmão que está ao seu lado: ser humilde é muito bom, irmão. Fala para ele. Dá uma sacudida do seu irmão e fala assim: humildade é a melhor coisa na vida do servo de Deus. Quantos recebem uma unção de humildade aqui? Diga amém. Querido, eu declaro em você humildade. Não, mas eu declaro uma humildade irresponsável. Eu declaro uma humildade de criança. Eu declaro uma humildade infantil. Eu declaro que você é tão puro que tudo é puro para você. Tem gente que vê o mal em tudo.
Tem gente que vê o bem em tudo. O cara chegou, irmão, eu comprei um carro, vem cá para você ver. Aí você vai lá, mas é vermelho, né? Essa cor não vende. Essa cor não é comercial, não. Irmão, eu comprei um carro, 0. Mas é da Jaque, né? Eles estão saindo do Brasil, a fábrica, nem fábrica não tem mais. Sabe por que você não está onde você devia estar? Porque você chora com os que choram, mas você não se alegra com os que se alegram. Sabe por que você não está onde você deveria estar? Porque você sabe chorar com os que choram. É fácil chorar com os que choram, porque a dor do outro toca a gente, mas o sucesso do outro incomoda a gente. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. A palavra dessa noite é: não se enrijeça, não se endureça diante da minha voz. Porque se você se endurecer, eu vou continuar falando, porque eu sou seu pai, eu nunca vou parar de falar. Mas quanto mais você se enrijecer, mais rígido você se tornará. Chegará um ponto que eu continuarei falando, mas você não me ouvirá mais. Irmãos, não tem nada pior na vida de um servo de Deus, quando Deus continua falando, mas ele não está mais ouvindo. Por quê? Porque ele foi enrijecendo e não se quebrantando. É incrível como as coisas acontecem para justificar um enrijecimento. O pior é que a pessoa está enrijecida, consciência cauterizada, insensível, não tem mais um pingo de azeite e não se enxerga. Só não se enxerga. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu confronto muito pouco as pessoas. É raro eu chamar alguém para um confronto. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou muito amoroso e eu cubro em amor, e eu sou perdoador, eu amo, não sou de ficar confrontando. E segundo, geralmente quando você confronta a pessoa, você perde ela. Ela se ofende. Como que você está falando isso de mim? E não adianta você falar com ela, ela não enxerga, porque ela está enrijecida. Meu Deus do céu, será que as coisas só acontecem na vida de 1 e de 2? Será que milagre é para 1, 2 ou 3? Catado na igreja? Será que é só um ou outro que vai prosperar? Que isso? Deus faz acepção de pessoas? Eu vou perguntar, Deus faz acepção de pessoas? Mas tem pessoas que não se quebrantam. Eles ultrapassaram a linha. São Esaús da vida, são Saús da vida. Chegou um ponto que não teve mais jeito. Deus falou para Samuel: Samuel, unge outro rei, porque eu rejeitei a Saul. Nossa, pastor, Deus vai me rejeitar? Você não, mas a sua carne vai. E se a sua carne tomar conta, Deus não terá comunhão com ela. Deus não comunga com a carne, Deus comunga com o Espírito. Faz assim com as mãos. Diga assim, bem mais forte que você puder: eu posso oferecer para Deus o meu lado enrijecido, carne. Ou eu posso oferecer para Deus o meu lado facinho, o meu espírito. Jesus disse:
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque ela é enrijecida. O que a esposa de Ló podia fazer depois que ela virou uma estátua? Podia urrar, berrar para ela: ah, mulher, vai cair fogo. Ela já estava dura. Já colocou a mão em alguém que você foi orar e você teve a sensação que estava orando com um defunto? Não houve conexão nenhuma. Você colocou a mão na cabeça da pessoa, o seu espírito até assustou. Ui! Você tocou em algo frio. Você tocou em algo vazio. Eu estou falando aqui para a gente experimentada do espírito. Estou falando para a gente que entende das coisas do espírito. Você põe a mão, você até assusta. Ai, uma estátua de gelo. Às vezes a pessoa está até assim, ó, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas é só formalidade. Não tem realidade. E o Senhor te diz: essa noite eu mudo a história da sua vida. Essa noite eu desenrijeço você. Essa noite eu envio uma unção de quebrantamento. Essa noite eu arranco os calos espirituais. Essa noite eu vou ser o seu podólogo, diz o Senhor. Eu vou arrancar os seus calos. Você vai voltar a sentir a minha presença, perceber o meu espírito, tocar na minha revelação. Eu vou arrancar a sua insensibilidade. Não, querido, onde Deus fala, e você endurece, nasce um calo. Eu faço academia, eu não gosto de usar luva, Eu tenho calo aqui, ó. Eu não sinto nada, ó. Isso aqui é uma pele morta. É um calo. O Senhor te diz: eu não quero calos, nem na sua alma, nem no seu espírito. É incrível quando a pessoa absorve a energia escura e ela rejeita a mudança. Naquele momento ela passa a acreditar na mentira. Deixa eu ler um texto com vocês. Abre lá em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 2. Versículo 1. Eu preciso que você preste muita atenção nesse texto, porque ele é a profecia dessa palavra. Eu vou ler agora tudo que eu preguei. 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Seja uma pessoa que muda de opinião fácil, não. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Quem está enrijecido é enganado facinho, porque ele confunde a voz da alma com a voz do espírito. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu quero andar no texto, mas tem pessoas que um trono de Satanás já foi erguido dentro delas. Não adianta mais.
Elas oravam em línguas 3, 4 horas por dia. Hoje você fala de oração em línguas, elas regurgitam. Por quê? Se levantaram contra. Mas ela, por quê? Ele vai explicar. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Agora, olha o verso 9. Eu falo e você repete. Ora, todos irmãos, ora, o aparecimento do iníquo. Fala, gente, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram, resistiram. Jesus bateu na porta e eles não abriram a porta. O Espírito Santo incomodou, eles não se quebrantaram. Deus falou, mas a fala de Deus confrontou a religiosidade. A fala de Deus confrontou o status. A fala de Deus confrontou o título, a posição. E eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que o texto diz, irmãos. Versículo 11, é muito forte isso aqui, gente. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. O cara ficou tão duro que ele passou a acreditar na mentira. O que está nele agora é a operação do erro. Pastor, oi, tem algo que eu posso fazer, só porque eu quero, para não cair nesse buraco? Tem. Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com palavras ininteligíveis. Eu posso orar em línguas. Eu tenho uma linguagem sobrenatural de oração. Eu posso ser assistido para não receber nunca a operação do erro. E se por um acaso eu cair nesse buraco, e eu me entregar ao Espírito Santo, ele entra nesse buraco e me tira de lá. Porque quem se entrega à oração em outras línguas, ou para de orar, ou para de pecar. Quem se entrega no altar da oração, ou para de pecar, ou para de orar. Essas duas coisas não vão caminhar juntas. Um ou outro vai parar. Se você não parar de orar, Deus te arranca daí. Se você não parar de orar, Deus te arranca daí. E a operação do erro vai ser substituída pela revelação do Espírito. Pastor, mas esse texto não mostra misericórdia. Esse texto não, mas a Bíblia toda mostra. Esse texto ele é pá. Mas a Bíblia toda diz assim: eu tenho misericórdia de você.
Você se enrolou todo. Mas me dá uma linguagem sobrenatural. Abra sua boca, hora após hora, orando em todo tempo no Espírito. 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em outras línguas não fala com homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em outras línguas a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Logo mais na frente Paulo diz: eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque se não tem intérprete, a Bíblia manda calar a boca na igreja. A Bíblia não diz isso. Diz, pastor, não havendo intérprete, fique calado. A Bíblia não diz isso. Fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. O problema é que você transformou a oração em línguas no momento de reteté. Você emocionalizou o que é espiritual. Você emocionalizou o que é fé. Tem que estar. Tem gente que não quer ficar cheio, quer ficar incorporado do Espírito Santo. Ele não quer ficar cheio, ele quer incorporar. Para ele orar em línguas é um momento de reteté. Orar em línguas não é isso, meu irmão. Orar em línguas é uma chave para o seu crescimento espiritual. Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 6, verso 18: orando em todo tempo no Espírito. Todo tempo significa até no banheiro. Fala para o irmão que está ao seu lado: ative o seu sacerdócio orando em línguas. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Muitos que estão ouvindo essa palavra estão com esse argumento agora. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 13 diz: e todos nós fomos batizados em um só Espírito e em um só corpo. Você não foi batizado no Espírito Santo quando você falou em línguas. Você foi batizado quando ele desceu em Pentecostes. Assim como você não foi salvo o dia que você levantou a mão, você foi salvo quando Jesus morreu na cruz. Levanta as suas duas mãos e grita comigo: a cruz é um fato, a ressurreição é um fato, e Pentecostes é um fato. Eu não tenho que sentir, tenho que crer. O dia que você sente que está perdido, você pensa que vai para o inferno, ou você crê? E o dia que você não sente nada, você não ora? Nossa, hoje eu orei muito, olha. Ui, estou até arrepiado aqui. Aí eu pego a Bíblia e te pergunto: me mostra um lugar na Bíblia que alguém ficou arrepiado. O negócio é que a religião complicou o que é simples. Como brasileiro você fala português, mas como cidadão do céu você fala em línguas. Não, mas está escrito que não adianta falar na língua dos anjos se não tiver amor. Quem disse que eu oro na língua dos anjos, irmãos? Eu não falo na língua dos anjos, eu falo na língua do Espírito. As pessoas torcem a Bíblia. Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não disse que falava, mas ele fala em Coríntios: eu falo em línguas mais do que todos vós.
Mas Judas diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado: põe a carne na banha, meu irmão. Frita o porco e põe na banha. Quem gosta de comer uma carne de lata aí? Deixa eu ver. Quem não sabe o que é uma carne de lata aí? Quem não sabe, carne de lata. Antigamente não tinha geladeira nas fazendas. Então eles matavam o porco, fritavam o porco e guardavam o porco na banha. Meu querido, eu sou guardado na banha do Espírito. Como? Dirigindo o carro, tomando banho, limpando a casa. Que isso, pastor? Isso é falta de reverência. A gente faz isso na igreja. Quem diz que isso aqui é igreja? Igreja é você! Termino com isso. Igreja não são os chamados para dentro. Igreja significa chamados para fora. Vai orar em línguas na fila do banco. Claro, não vai entrar no banco e... Não, senta lá com a sua senha aí aqui para mim. Isaías 28, versículo 11. Isaías 28, versículo 11. Pelo que por lábios balbuciantes e língua estranha. Isaías 28, 11. Pelo que por lábios balbuciantes. Uau, eu posso balbuciar. Eu posso falar dentro de, quase que imperceptivelmente. A pessoa vai pensar que você tem uma mania de mexer com a boca, é o problema dela. Eu olho para aquele cara toda vez, ele está batendo o bico assim, o que é, será, hein? Um dia um cara me perguntou, que eu passava orando em línguas todo dia na frente da lanchonete dele. Ele não aguentou. Falei: pastor, por que você passa aqui todo dia se mexendo sua boca? Aí eu fui falar para ele que eu estava orando em línguas. Porque você não tem que gritar para orar em línguas, você tem que crer para orar em línguas. Você aprende a falar português. Orar em línguas você não aprende, você libera. Ô Noé, pega a pomba e solta ela. Fala de novo: ei Noé, pega a pomba e solta ela. Libera o Espírito. Faz assim com a mão, diga: hora após hora. Hora após hora. Após hora. Eu vou mergulhar em águas profundas. Ficou tudo tão difícil? Não. Criou-se uma oportunidade para um mergulho mais profundo. Vou repetir. Meu Deus, ficou tudo mais difícil. Não. Nasceu uma oportunidade para me dar um mergulho que eu nunca dei. Tem nada difícil. Tem oportunidades de mergulho mais profundos. O homem natural vê o gigante. Davi olha para o gigante e pensa assim: cara, é muito grande para errar.
Todo mundo correu do gigante. Davi falou, cara, não vou errar nunca. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que fica com a armadura de Saul, ou você é alguém que desce no ribeiro? Porque no ribeiro, Davi achou as 5 pedras. 5 pedras lisas. Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está te alisando, meu irmão. Porque Jesus é uma pedra. Pedro falou, Ele é a pedra, mas vós também, pedras que vivem. O rio está passando sobre você para te alisar, tirar a soberba, tirar a murmuração, tirar a incredulidade, tirar as inhacas da sua vida. Deixa o rio fluir. Aleluia! Eu vou ficar aqui nesse rio escondido, mergulhado, enquanto a água está me alisando. Mais cedo ou mais tarde, o meu Davi, Jesus Cristo, vai me pegar, vai me colocar na funda, e eu serei direcionado à testa do gigante. Jesus foi a primeira pedra, você é a segunda, você é a terceira, você é a quarta. Pedro disse, chegando-vos para ele, a pedra que vive, vós também, pedras que vivem. Estou tentando terminar. Não, mas eu vou terminar. Repete bem forte comigo. Diga assim, a pedra que edifica é a pedra que derruba o gigante. Diga assim, mais forte que você puder. Para o edifício de Deus só servem pedras que derrubaram gigantes. Cada pedra do edifício de Deus fez um estrago no inferno. Tem que meditar muito do que eu falei agora, para você entender o que eu estou falando. Mas eu vou repetir. Cada pedra do edifício de Deus fez um rombo na fileira do inimigo. Fez um estrago no inferno. Deus testa as pedras para o edifício na testa de Golias. Deus testa as pedras para o edifício na testa de Golias. Se derrubar, pode vir para o edifício. Pastor, eu não aguento mais religião, nem eu. Pastor, não aguento mais o cabresto do homem, a pidança de dinheiro. Não aguento mais não ver a fé operar, nem eu. Então vamos despedir da casa de Saul e vamos nos converter à casa de Davi. Porque está escrito, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Aleluia! Se você me aguentar, amanhã eu vou continuar falando sobre as profundezas de Deus. Amém? Amanhã 7h30, graça e paz. Quem trouxe a oferta pode colocar ali, pode colocar ali. Amanhã 7h30 a gente continua. Deus abençoe.